important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estiverem ouvindo esse podcast. O meu nome é Marisa e sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Dessa vez eu tô sozinha aqui contando o caso. Vai ser um caso bem rapidinho, mas acho que vai ser o suficiente pra traumatizar vocês. Hoje a gente vai falar sobre o caso do Daniel LaPlante. Vou só colocar o nome dele, não quero falar pelo que ele ficou conhecido, senão acho que vai estragar pra quem já conhece o caso. E assim, gente, hoje eu estou gravando sozinha e eu estou bem indignada porque essa é a segunda vez que eu vou gravar, porque a primeira vez que eu gravei, eu não vi que o microfone tinha parado de funcionar. No, God! E ele não gravou, e eu literalmente fiquei falando pra nada. No, God, please, no! No! E pelo menos eu estava gravando o podcast na live, né? Então o pessoal lá do TikTok tava assistindo junto comigo, deram muita risada da minha cara, assim, gente, eu estou puta. É claro. Estou, tá, gente? Estou indignada? Estou. Mas pelo menos virou uma história pra eu contar, né? Pra colocar aqui na introdução do podcast. Então, assim, se você sentiu dó de mim, por favor, apoie meu podcast. Segue a gente lá no Instagram, @apenas-um-podcast. Recomenda aí pros seus amigos. Ouve a gente pelo Aurelo, porque lá a gente é monetizado, é um aplicativo de graça que você pode ouvir eu e outros podcasts. Se você se solidarizou mais ainda, manda um Pix pra gente. O famoso Pix misterioso, manda com uma mensagem pra gente ler. Lá pra contato apenas-um-podcast@gmail.com, tudo juntinho, tá, gente? Se solidariza. Falei tudo errado, gente, já acabou a dicção. Eu já gastei a dicção na hora que eu fui contar o caso pela primeira vez. Mas vamos lá, chega de enrolação, deixa eu até conferir se realmente está gravando, então vamos lá, agora vai dar certo. Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Vamos lá, gente. O Daniel LaPlante nasceu em 1970 em uma cidade chamada Townsend, que fica no estado de Massachusetts. Eu acho muito difícil falar o nome desse estado, Massachusetts, pra mim é um trava-língua, que fica nos Estados Unidos. E assim, o que acontece? Desde a infância, ele já sofria vários abusos, tanto físicos, quanto sexuais, quanto psicológicos. E o que acontece, né? O pai era a principal fonte desses abusos, e alguns anos depois os pais acabaram se divorciando, mas aparentemente a motivação do divórcio não necessariamente foi esses abusos contra o Daniel. Ele era uma pessoa violenta, assim, aparentemente com todo mundo dentro da casa. Na época do divórcio, que foi ainda na infância do Daniel, ele foi diagnosticado com dislexia e déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. E nisso ele começou a fazer um tratamento psiquiátrico, mas de acordo com o que ele mesmo conta, ele sofreu abusos sexuais do médico que atendia ele. E outro problema muito grande que a gente vê não só nesse caso do Daniel, mas em vários outros que a gente já contou por aqui, é a questão do bullying. Ele sofria muito bullying na escola, principalmente por conta da falta de higiene que ele tinha. Ele não era uma pessoa muito chegada a banho, sabe, gente? Ele não gostava de tomar banho, não gostava de escovar o dente. Se vocês forem ver a foto dele, dá pra ver que o cabelo tava sempre encebado. Tinha uma questão com caspa também. Então, ele sofria muito bullying por causa disso, né? Ele era o famoso cascão da escola. Além disso, os colegas sempre falavam que ele era uma pessoa que tinha um comportamento muito estranho. E esse comportamento muito estranho era em várias atitudes que ele fazia no dia a dia, né? A gente não conseguia achar muitos detalhes. Bom, a infância dele é aquela coisa típica que a gente já viu em vários casos aqui, tipo, vários casos mesmo. Acho que não teve quase nenhum caso que a gente contou no podcast que o indivíduo teve um comportamento normal na infância ou que teve uma vida boa. Acho que só o caso do BTK que a gente contou aqui, que teve uma infância relativamente normal, mas aí eu e o Thiago, a gente foi mais a fundo na investigação e a gente descobriu que ele já era uma pessoa estranha desde então, e o Daniel não passou por uma situação diferente. E o que acontece? Com 15 anos, ele já começa a realizar os seus primeiros crimes, mesmo que esses crimes não fossem coisas necessariamente absurdas. Porque o que acontece? Ele começou a roubar. Só que esses roubos eram principalmente contra casas
casas que ele invadia de noite, e ele não roubava coisas de valor, sabe? Ele não roubava, sei lá, uma televisão, dinheiro, joias, não. Ele literalmente roubava qualquer coisa da casa, sabe? Objetos pequenos, objetos sem grande valor, porque a pira dele mesmo era invadir a casa, roubar uma coisa e ir embora. Era basicamente essa a vontade dele. Só que o que acontece? Certo dia, em 1986, ele invadiu a casa de uma família, que era a família Andrews, e nisso ele acabou vendo o porta-retrato da família. E nesse porta-retrato, ele acabou se encantando e se interessando pela filha da família de 16 anos, chamada Annie. A família era constituída pelo pai, que se chamava Brian, a Annie, que eu falei, né, de 16 anos, e a irmã dela, que era Jessica. A mãe tinha falecido não fazia muito tempo por conta de um câncer. E o que acontece, né? A casa da família se tornou o principal alvo de furtos do Daniel. Então ele sempre invadia a casa para roubar objetos pequenos e também para ver o porta-retrato da família. Então, certa noite, ele acabou conseguindo pegar o número de telefone da casa, né, gente? Tinha aquelas agendas antigamente, então era bem fácil achar o número de telefone das pessoas. E ele passou literalmente a ligar todas as noites para Annie. Ele ligava todas as noites para ela, para conversar com ela. No começo, obviamente, ela achou isso uma coisa muito estranha. Eu acharia muito estranho. Mas conforme os dias foram passando, ele começou... Como é que eu posso dizer? A ganhar um pouco mais de confiança por parte dela. Na época, ele se descrevia como um menino loiro, alto, forte, e ela foi se interessando por isso, e também no telefone ele conversava muito bem, e depois de muita insistência, ele chamou ela pra sair, né? Ele já tinha chamado ela pra sair várias vezes, e depois de muita insistência, ela topou sair com ele num encontro super normal. Eles iam de tarde... tomar um sorvete, uma coisa super normal, né? Tomar um sorvetinho de tarde. E chegando o dia do encontro, quando o Daniel chegou, a Annie logo de cara já percebeu que ele não tinha nada a ver com a descrição física. Não tinha nada a ver com a descrição física que ele tinha falado pra ela. Mas a descrição física não tinha sido um problema, sabe? Não ter batido. Ela decidiu que ela ia continuar conversando com ele. Embora, como eu disse, ele fosse uma pessoa que não era chegada num banho... Já deu pra ver pelo rosto dele, assim, que ele já era uma pessoa meio esquisita, mas ela decidiu continuar, né, porque... Literalmente, que nem o pessoal falou aqui no chat, ganhou pela insistência, né? Ele conversava tão bem no telefone, então valia a pena dar uma conversada com ele. Só que o que acontece? Conforme a conversa foi prosseguindo, ela percebeu que não era só a aparência que ela tinha achado estranho. Ele era estranho, porque ele foi extremamente inconveniente na conversa. De acordo com o que eu achei, a Annie conta que ele ficou perguntando muitas coisas sobre a mãe dela, porque ele sabia que a mãe dela tinha falecido, e ela ficou meio confusa, porque ela não tinha dito como que a mãe dele tinha morrido, e ele ficava perguntando como que a mãe morreu, como que tinha sido câncer, como que tinha sido as coisas, não sei o quê. Perguntas extremamente inconvenientes, né, gente? Ainda mais no primeiro encontro. Então ela ficou bem incomodada e ela deu uma desculpa, assim, e foi embora daquela situação. Mas o que acontece? Depois desse encontro, dias depois, vários barulhos estranhos começaram a acontecer na casa. Literalmente várias coisas, assim, dignas de filme de terror. Portas abriam e fechavam sozinhas, com muita força, literalmente batiam. Luzes acendiam e apagavam sozinhas. Objetos mudavam de lugar e o principal, frases estranhas apareciam escritas na parede. No começo, logo quando isso aconteceu, o pai das meninas, né, o Brian, percebeu que elas estavam muito assustadas. Ele chamou a polícia, porém a polícia não encontrou nada, não tinha sinais de arrombamento, não tinha ninguém dentro da casa. E nisso, que a polícia foi chamada pela primeira vez, toda essa situação se intensificou para o pior. Então as coisas começaram a acontecer com mais frequência, as coisas começaram a acontecer de forma cada vez mais pior. Sei que mais pior não existe no português, mas eu gosto de falar mais pior e mais melhor, gente. Me perdoem, esse é o erro de português que eu gosto de cometer. Porque se eu tô falando que uma coisa é mais pior, é porque ela é pior que pior. E se eu tô falando que uma coisa é mais melhor, é porque ela é mais do que melhor. Então, pra mim, assim, gente, eu percebo que no podcast eu sempre falo isso, e eu sei que gramaticalmente falando tá errado. Mas eu gosto, tá, gente? Vocês me perdoem por isso. Então, assim, as coisas ficaram piores, o que já tava ruim piorou, e nisso uma outra mensagem apareceu escrita na parede. Só que ela tava escrita de vermelho, e as irmãs, quando elas viram, elas começaram a gritar, saíram correndo, chamaram o pai, porque parecia que tinha sido feita com sangue. E a mensagem tava dizendo: estou de volta, me encontrem. Quando a
polícia chegou na casa, eles viram que a mensagem, na verdade, era ketchup. Não era nada demais. E o pior, a parte mais bizarra, é que eles encontraram o Daniel dentro da casa. E ele tava vestido de noiva, usando uma peruca loira e também tava segurando um machado na mão. Na mão! Ele tava dessa forma. E a parte bizarra, gente, é que fazia 2 meses que ele tava morando na casa da família e eles não perceberam que era uma pessoa que tava fazendo tudo isso. E como que ele conseguiu morar 2 meses dentro da casa da família? Obviamente coisas estranhas aconteceram, mas tipo, eles não tinham encontrado rastros de que uma pessoa tava lá. Porque, não sei se vocês já viram, mas na casa dos Estados Unidos, geralmente, as casas, né, são feitas de madeira. É tipo uma coisa meio pré-fabricada, assim. Então, se vocês já viram Irmãos à Obra ou qualquer programa de reforma, vocês já viram que eles quebram a parede com muita facilidade. E, geralmente, quando eles quebram a parede, tem um vão. Então, literalmente, ele ficou morando dentro do vão da parede, gente. Ele ficou morando na parede. Isso é muito bizarro. E o que acontece, né? Ele foi preso, detido e mandado para um centro juvenil para fazer uma reabilitação. E ele foi liberado em outubro de 1987 e voltou a morar com a mãe. Nisso, ele tinha 17 anos de idade. Quando ele voltou para casa, ele percebeu que ele tinha vizinhos novos. Uma família tinha se mudado para a rua, que era a Priscila, que era uma professora, que estava grávida, e também o marido dela, que era o Andrew, e os 2 filhos que eles já tinham, né, que era a Abigail, de 7 anos, e o William, de 5 anos. Era uma família comum, daquelas que o pai vai trabalhar, a mãe fica com os filhos em casa, ainda mais porque a Priscila estava grávida, então ela já estava de licença. E o que acontece, né? Um certo dia, o Andrew foi trabalhar, e quando ele voltou, ele literalmente encontrou toda a família dele assassinada. Isso aconteceu no dia 1º de dezembro de 1987. Ou seja, pouquíssimos meses depois que o Daniel foi liberado da prisão. Bom, logo o Daniel já foi considerado o principal suspeito. As crianças foram afogadas na banheira da casa e a Priscila foi encontrada morta a tiros e ela também tinha sido abusada sexualmente. O corpo dela foi encontrado na cama do casal. O Daniel já foi considerado suspeito, igual eu tava falando, porque ele já tinha histórico de invasão de casa. Também ele tinha desaparecido, né? Ele tava foragido. Então a polícia já começou a buscar ele e ele foi preso 2 dias depois. Ele fugiu de carro e uma coisa bizarra é que no meio do caminho ele chegou a sequestrar uma mulher. Porém, essa mulher, tipo assim, só não aconteceu nada pior com ela porque ela conseguiu pular do carro em movimento. Como eu disse, ele foi preso 2 dias depois do ocorrido, no dia 3 de dezembro, e foi condenado a 3 prisões perpétuas. Porém, eu tava pesquisando sobre como ele está hoje em dia. Atualmente ele tá com 52 anos, permanece vivo. E o que acontece? A sentença dele foi alterada. Então, ao invés dele permanecer a prisão perpétua, né, o resto da vida dele na cadeia, a prisão dele foi alterada para 45 anos máximo de prisão. Isso significa que provavelmente em 2032 ele vai ser solto. E nisso que ele vai ser solto, ele vai estar aí na rua, né, gente? E aparentemente isso vai acontecer mesmo, né, gente? Porque não é aquele tipo de punição que eu já falei aqui no perfil, que é de 25 anos, por exemplo, a prisão perpétua. Não, 45 anos, ele completou esse ciclo, ele já vai ser solto novamente. Ele tá jovem ainda, né, gente? 52 anos não é tão velho assim. Então vamos aguardar até 2032 para saber o que vai acontecer com Daniel LaPlante. Momento 5 centavos. 5 centavos. E eu não tenho muito a dizer, pra falar a verdade, eu acho ele muito bizarro. Eu não tenho muito a dizer, gente, porque eu já gravei esse caso antes, então eu estou saturada. Eu quero encerrar esse podcast o mais rápido possível, porque eu, sério, gente, tô muito indignada, que a primeira vez não tava gravando. Mas, enfim. Pra mim, esse caso é caso de filme de terror. É caso de filme de terror, é bem coisa de filme de terror. Pelo que eu vi, tem um filme de terror que se inspirou nesse caso, O Boneco Assassino. Não, Boneco Assassino é o Chuck. Tem outro filme de boneco que mata. Vamos ver se o pessoal aí do chat lembra que outro filme de boneco aí que mata. Não é a Annabelle, é um outro que é homem. Parece que inspirou esse filme, O Boneco do Mal, é isso o nome do filme? Que, assim, falam que é um filme bem ruim, mas que foi inspirado na história do Daniel. Então, assim, eu acho bem vibes O Boneco do Mal, é isso mesmo, gente, o pessoal do chat aqui me confirmou. É bem esse tipo de coisa de filme de terror. E eu lembro que quando eu pesquisei esse caso pela primeira vez, eu fiquei, tipo, muito chocada. Foi um dos primeiros vídeos, inclusive, que eu gravei pro TikTok que viralizou, isso lá em 2020, eu nunca esqueci disso. Então, assim, tudo que eu tenho a dizer que é bizarro.
Então, gente, eu vou encerrar o podcast aqui. Muito obrigada a quem assistiu até o final. Desculpa se talvez tenha soado que eu tô desanimada, mas é porque eu realmente fiquei indignada com essa situação. Eu tô bem cansada, são literalmente 11h30 da noite que eu estou gravando esse podcast pela segunda vez. Então, assim, gente, muito obrigada. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio, que eu já vou dar um micro spoiler. É um caso que eu tenho quase certeza que você nunca ouviu falar. Tenho quase certeza. E é um caso muito pesado. Então vocês têm até semana que vem pra agendar uma consulta com um psicólogo, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo episódio.